Olá, pessoal. Boa noite. Nós vamos dar início, então, à nossa aula de Direito Constitucional Tributário. Hoje nós vamos falar sobre crédito tributário, causas de suspensão, causas de exclusão e, se der tempo, causas de extinção do crédito tributário. Tá? Então, nós já falamos sobre a constituição do crédito e agora nós vamos falar sobre a extinção do crédito tributário. Tá? Seguindo a sequência das nossas aulas, nós estamos lá na unidade 4, né? Seria o 11º e 12º encontro. Na semana que vem, o 10º e o 11º encontro, tá? Seriam os 10º e o 11º. O 12º seria a semana que vem, e aí a gente encerra praticamente, né, a previsão do conteúdo previsto para direito constitucional tributário. Mas nós temos vários assuntos importantes para estar acrescentando, né, para estar trabalhando com vocês, então o conteúdo, na verdade, não acaba, embora acabou aqui o que está previsto para essa sessão, para essa unidade especificamente, mas nós temos ainda alguns pontos, algumas outras coisas para estar conversando com vocês, certo? Então, nós vamos iniciar a nossa aula. Espero, né, que os outros participantes estejam chegando, né, estejam agregando aqui a nossa conversa. Eu vou, como sempre, né, eu começo a falar e eu falo bastante, mas eu quero que vocês me interrompam à medida que for necessário. Então, se tiver alguma dúvida, não entendeu, né, a Luciana, eu sei que ela gosta de perguntar, às vezes não entendeu alguma coisa, me chama, tá? Interrompe. E aí a gente volta a falar sobre o conteúdo, tá? Então, mais uma vez, eu queria falar para vocês que o direito tributário é uma matéria bastante importante, não só para efeito de prova depois, para efeito de concurso, mas também e principalmente depois na atuação, né, no dia a dia. Então, quem é empresário, a pessoa física ou mesmo advogado que vai estar atuando aí no dia a dia, é bastante importante que conheça o direito tributário, que trabalhe também com o direito tributário, né? Nós encontramos aí inúmeras situações em que o fisco às vezes cobra indevidamente, ou já ocorreu a prescrição, já ocorreu a decadência, situações que nós temos que rever e fazer a defesa. Então, é uma área bastante interessante para a gente atuar. Relembrando um pouquinho a nossa aula passada, né? Na semana passada, a última semana, nós não tivemos aula, porque foi sexta-feira passada, foi dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho. Então, não tivemos aula nesse dia. A nossa última aula, então, já data de 15 dias, né? O nosso último encontro foi há 15 dias. No nosso último encontro, nós falamos sobre obrigação tributária, que a obrigação tributária ela está prevista no artigo 113 do Código Tributário, que estabelece o conceito de obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Mencionamos que a obrigação tributária principal é aquela relacionada ao pagamento, seja pagamento de multa, seja pagamento de tributo. Então, toda obrigação tributária que envolve pagamento, ela é criada pela lei, ela é estabelecida por lei, porque eu só posso exigir que alguém pague alguma coisa, que alguém seja levado, né, seja obrigado a pagar, se essa obrigação for pré-estabelecida por lei. Então, a obrigação tributária ela é criada pela lei. A obrigação tributária principal, ela é criada pela lei e ela estabelece a obrigatoriedade de pagar multa ou pagar tributo. Já a obrigação tributária acessória, ela é criada pela legislação tributária como um todo, então não precisa ser necessariamente por uma lei, pode ser por uma portaria, por uma resolução, mas a obrigação acessória, ela não estabelece dever de pagar,
mas seria dever de fazer ou deixar de fazer algo. Exemplo, né, de obrigações acessórias: emitir nota fiscal, entregar documentação à Receita Federal, fazer a declaração do imposto de renda, também é considerada voltamos, né? Às vezes é muita gente usando a internet aqui na minha casa ao mesmo tempo, cada um com um computador. Um com computador, outro com tablet, outro com celular. E acaba, às vezes, ficando ruim a chamada, tá? Mas acredito que a gente consiga, né? Então, se estiver muito ruim, me sinalizem, por favor, que daí eu tento ou desligar o computador para começar de novo, ou desligar o modem para a gente continuar. Bom, gente, falamos então de obrigação tributária. Vista a obrigação tributária, nós falamos das espécies de lançamento tributário, né? Conversamos quais são as espécies de lançamento tributário que existe e qual a fundamentação de cada uma dessas espécies de lançamento. Falamos que o lançamento por homologação está previsto no artigo 150 do Código Tributário e é a espécie de lançamento no qual o contribuinte se antecipa ao fisco e faz o pagamento do seu tributo. Após a realização do pagamento, o fisco tem prazo decadencial de 5 anos para homologar esse lançamento, né, para homologar essa declaração do fisco. E, caso não o faça em 5 anos, considera-se que ocorreu a decadência, né? A homologação tácita. E a homologação tácita seria a decadência. Não haverá mais a possibilidade, não haverá outra possibilidade de fazer a cobrança, certo? Falamos sobre o prazo decadencial, que em regra ele é disciplinado pelo artigo 173, inciso 1º da Constituição. Não é da Constituição, apaga. Artigo 173, inciso 1º do Código Tributário, né? No direito tributário a gente trabalha tanto, né, com Constituição que às vezes acaba confundindo. Então, decadência é um instituto que está disciplinado no artigo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, regra geral de decadência, artigo 173, inciso 1º. Mas nós temos também uma regra específica, que é para aqueles casos cujo lançamento se dá por homologação, com antecipação do pagamento do tributo, em que a regra específica está no parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário, que estabelece o quê? Estabelece que, realizado o lançamento por homologação, o fisco deverá, né, homologar o pagamento que for feito. E se não o fizer no prazo de 5 anos, considera-se que foi tacitamente homologado. E com isso ocorre também a decadência. Depois nós falamos também do prazo prescricional, que é também de 5 anos. O prazo prescricional é o prazo que o fisco tem para promover a ação de execução fiscal. Quando o contribuinte não efetua, né, o pagamento do tributo no prazo correto, o fisco deve promover a execução fiscal, a cobrança judicial. E o contribuinte tem, então, e o fisco tem, então, 5 anos contados a partir da constituição definitiva do crédito tributário para promover essa ação de execução fiscal. Bom, eu fiz aqui uma rápida, né, revisão do que nós vimos na última aula, mas essa aula, né, da semana retrasada, na verdade, ela ficou gravada, se eu não me engano, foi dia 24 de abril. Ela foi gravada dia 24 de abril e ela está disponível para vocês no portal. Então, entrem lá no encontro 4.1
4.1, e você encontrará lá na parte da aula essa aula, né, de prescrição e decadência disponível no portal, tá? Então, hoje nós vamos começar a falar, nós falamos de crédito tributário, falamos de prazo decadencial, de prazo prescricional, e agora a gente passa a falar das causas de suspensão do crédito tributário. Então, o tema da aula de hoje, causas de suspensão, causas de exclusão e causas de extinção do crédito tributário. Começamos, então, com as causas de suspensão do crédito tributário. O primeiro ponto, o que é suspensão do crédito tributário? A suspensão do crédito tributário se dá quando a lei estabelece que, embora haja uma dívida para o fisco receber, ele fica momentaneamente impedido de cobrá-la. Então, quando nós falamos causa de suspensão do crédito tributário, é porque existe uma dívida, existe uma obrigação do contribuinte para com o fisco, mas ele está momentaneamente impedido de cobrar esse contribuinte, né? O fisco fica momentaneamente impedido. Por quê? Porque o crédito, embora ele exista, está suspenso. As causas de suspensão do crédito tributário, elas são números clausos. Então, são só aquelas, né? Não é rol exemplificativo, é rol taxativo. O artigo 151 do Código Tributário estabelece quais são essas causas. Eu vou colocar aqui para vocês o artigo, e são essas causas, somente essas, tá? Nenhuma outra. Eu vou aqui abrir Código Tributário, Planalto, artigo 151. Aqui. Compartilhar. Achamos aqui. Tem alguém chamando? Tem. Então, peraí. A Flávia está chegando aqui para a nossa aula. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Causas de suspensão do crédito tributário. Aqui, artigo 51 do Código Tributário estabelece: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1. A moratória. 2. O depósito do seu montante integral. 3. As declarações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. 4. A concessão de medida liminar ou mandado de segurança. 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ações judicial. E 6. O parcelamento. E aí nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas causas de suspensão do crédito tributário. Primeira causa de suspensão do crédito tributário, a moratória. O que é moratória? Moratória é prorrogação do prazo previsto para o pagamento. É aumentar o prazo que o contribuinte tem para efetuar o pagamento do tributo. A moratória ela está regulamentada nos artigos 156, 152, 153, 154, 155 do Código Tributário. Esses artigos estabelecem regras gerais sobre moratória. Então, moratória, prorrogação do prazo para efetuar o pagamento do tributo. Por que ela acontece? Por que existe moratória? Normalmente por uma situação de dificuldade econômica que o contribuinte possa estar passando, ou que o país possa estar passando, ou que um estado ou uma determinada região possa estar passando. Então, por essa razão, o Estado entende conveniente conceder moratória. Os países desenvolvidos, todas as vezes que passam por uma situação
de dificuldade financeira, a primeira, de dificuldade econômica, né? A primeira coisa que se faz é mexer na tributação, é mudar as alíquotas, é diminuir a tributação, para que o cidadão ele tenha possibilidade de recuperação, né? Para que ele consiga se recuperar e voltar a contribuir aí com a economia. Então, a moratória é um desses mecanismos, né, criado pelo direito tributário para que possa, né, haver essa recuperação do cidadão em uma situação emergencial. Então, voltando aqui para o Código Tributário, agora desliguei o microfone, né? Eu fui minimizar a tela, ao invés de minimizar, eu acabei desligando aqui a reunião e, além de tudo, desliguei o microfone e a câmera, mas já consegui entender aqui. Então, vou compartilhar de novo com vocês, tá? O arquivo que fala, é o CTN, né? É a letra da lei aqui, que fala sobre moratória. Artigo 152 do CTN. A moratória somente pode ser concedida: 1. Em caráter geral. A. Pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. Então, quem pode conceder moratória? Quem tem competência para estabelecer, para constituir o tributo. Por exemplo, se for um tributo municipal, só o município tem competência para conceder a moratória. Se for um tributo estadual, só o Estado tem competência para conceder a moratória. Então, em caráter geral, ela pode ser concedida pelo ente que tem competência para criar e regular o tributo. A linha B, a moratória pode ser concedida em caráter geral, B, pela União, quanto a tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Se for a União que vai conceder a moratória, ela tem que conceder em caráter geral, mas abrangendo outros tributos também. Então, vai envolver toda a tributação de uma forma geral, tributos estaduais, municipais, federais e também obrigações privadas que estejam, né, relacionadas. Ou a moratória pode ser concedida também em caráter individual. Então, nós temos uma segunda regra aqui, prevista no inciso 2º, que diz: em caráter individual, a moratória pode ser concedida por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Então, sempre, gente, só vai haver moratória, que é essa prorrogação do prazo para efetuar o pagamento do tributo, se houver uma lei autorizando a concessão da moratória. Ela pode ser concedida em caráter geral, quando é para todos os tributos, ou para todo um território, né, ou para todo um município. Ou ela vai ser em caráter individual. Espera aí que eu vou ver o que aconteceu com a luz aqui. Só um pouquinho. Ai, ai. Queimou a luz daqui. Eu gravo minhas aulas sempre no closet, né? E agora, no meio da aula, queimou a luz. Mas tudo bem. Então, eu vou fechar a câmera aqui para vocês não ficarem me vendo no escuro
Depois no intervalo eu vejo se eu consigo trocar a câmera. Fiquei só com uma luz aqui e ficou ruim demais. Bom, mas vamos lá. Onde eu consigo me esconder aqui em casa, porque esses dias eu tentei gravar na cozinha, meu Deus do céu, é uma bagunça. Toda hora tem gente passando, gente falando, gente comendo, então na cozinha não dá. Aí de vez em quando eu consigo gravar no quarto das crianças, quando eles não estão brincando lá no quarto. Mas hoje eles tiraram tanta coisa do lugar que eu nem tive coragem de gravar lá também. Eu tinha que arrumar o quarto primeiro. Então foi o que sobrou. Vou deixar a câmera fechada, então, por conta do escuro. Voltamos à nossa aula aqui. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade. Agora deu um estouro na lâmpada. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região, território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Então, a moratória ela pode ser estabelecida a uma região do país que esteja passando por dificuldades financeiras. Por exemplo, né, nós tivemos 2 desastres ambientais no estado de Minas Gerais que acabou causando acabou trazendo consequências econômicas, né? Brumadinho, por exemplo, era uma cidade que tinha turismo, né? Várias pessoas que viviam do turismo, hotel, pousadas, tinha um parque, tem ainda um parque ecológico, mas restaurantes, comércio da cidade acabou sendo afetado pelo desastre ambiental. Pode o Estado, né, estabelecer uma moratória para essa região que sofreu um desastre ambiental? Então, pode, claro que pode. É possível, né, que seja assim. É possível que a moratória seja concedida, sim, em razão de um desastre ambiental. Então, é isso que está falando aqui o parágrafo único, né? A concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público ou a expedir ou a determinada classe ou categoria do sujeito passivo, tá? Artigo 153. A lei que concede moratória em caráter geral ou autoriza sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: 1. O prazo de duração do favor legal. É uma moratória para prorrogar o prazo de pagamento do imposto de renda. Para quando? O imposto de renda deveria ser pago no mês de abril. Acaba que, em relação ao imposto de renda, esse ano aconteceu algo que é bastante parecido com a moratória. Por quê? Sendo estabelecido que a declaração do imposto de renda deve ser realizada sempre até 30 de abril de cada ano, o pagamento da primeira parcela do imposto devido, né, que consta na declaração, ele já é feito em abril mesmo, até 30 de abril já se paga a primeira parcela. Esse ano aconteceu o quê? Em razão da quarentena, em razão do coronavírus, em razão de várias coisas terem saído do lugar, né? As pessoas tendo mais dificuldade para trabalhar. Eu, por exemplo, tive dificuldade para conseguir o recibo da escola das crianças para colocar na minha declaração do imposto de renda. Na realidade, eu não fiz a minha declaração ainda, porque eu ainda não peguei esse documento, né? Foi mais difícil porque a escola fechou, não estava atendendo nem por telefone, nem por internet, então dificultou a reunir a documentação para fazer a declaração do imposto de renda. O que a União fez? Prorrogou o prazo. E prorrogando o prazo para a declaração, ficou prorrogada também o prazo do pagamento do imposto de renda, né? Que deveria começar a ser realizado agora, no mês de abril, né, já passado, e vai ser realizado somente em junho, tá? Então, é uma forma de moratória.
A lei que conceder moratória deverá estabelecer o prazo de duração do favor legal. Inciso 2º, as condições da concessão do favor em caráter individual. E inciso 3º, sendo o caso, os tributos a que se aplica esse favor legal, o número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refere o inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa para cada caso de concessão em caráter individual. A linha C, as regras que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. As regras não, perdão, né? As garantias. Então, em algumas situações, para ter direito à moratória, pode ser exigido do sujeito passivo que preste algumas garantias para o fisco. Você não vai pagar o tributo agora, só vai pagar o mês que vem, mas tem que dar uma garantia de que vai pagar. Quando que tem que oferecer essa garantia? Quando a lei que conceder a moratória assim o exigir, tá? É a lei que vai estabelecer. Artigo 154, salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Parágrafo único. A moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiros em benefício daquele. E o artigo 155 é o último que fala de moratória, estabelece o seguinte: a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido. Então, a pessoa pode ter concedido em seu favor a moratória e depois vir a perder esse direito. Então, a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos que a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Gente, é que a moratória em caráter individual, a pessoa tem que reunir os documentos, os requisitos pré-estabelecidos na lei e apresentar para o fisco no prazo pré-estabelecido e pedir, né, que lhe seja concedida a moratória. Se a pessoa acaba mentindo, né, ou apresentando documentos falsos, ela vai perder o direito a essa moratória. Por exemplo, né, será concedida a todas as pessoas que tiveram prejuízos com lavoura de algodão em razão da seca no estado do Mato Grosso. Será concedido moratória sobre contribuições do Fundo Rural. Então, vai poder demorar um tempo maior para pagar. Aí a pessoa diz que ela plantava algodão, sofreu um prejuízo, apresenta a documentação e depois descobre-se que ela nunca plantou algodão e por isso nunca teve prejuízo com a lavoura de algodão. Ela não se enquadra nos requisitos, né, nos favores necessários para a concessão da moratória. Por isso, a moratória pode ser revogada a qualquer tempo. Depois, o artigo 155A fala de parcelamento. Depois nós voltamos a ele. Então, suspendem o crédito tributário. Primeiro inciso do artigo 151, a moratória. Então, só lembrando, todas essas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário fazem com que o contribuinte tenha direito a ter expedido em seu favor uma certidão positiva com efeito de negativo. É a situação em que o contribuinte deve, mas está regular. Está regular porque foi concedido em seu favor uma moratória, um prazo para pagar. Então, o Estado não pode, já que concedeu moratória, negar ao contribuinte uma certidão de regularidade fiscal.
Não é uma certidão negativa, porque de qualquer forma esse contribuinte deve alguma coisa, né? Então, como ele está devendo, ele não vai ter direito a uma certidão negativa. Mas, por outro lado, como foi concedido em seu favor uma moratória, ele terá direito à certidão de regularidade fiscal. Então, primeira causa de suspensão do crédito tributário, moratória. Inciso segundo, depósito do montante integral. Que montante integral? O montante, o valor que está sendo cobrado, que está sendo exigido do contribuinte. Vamos supor que o município de Rondonópolis lançou um tributo equivocadamente, né? Lançou um IPTU no valor de R$10.000 contra, né, o contribuinte X, em desfavor do contribuinte X. O contribuinte X precisa de uma certidão negativa de débito, ou uma certidão positiva com efeitos de negativo para celebrar um contrato, por exemplo, com a prefeitura. Ele pode fazer o quê? Diz para o município, olha, eu não estou devendo esses R$10.000, mas em todo caso, eu vou depositar esse valor para discutir a dívida e faz o depósito do montante integral. Por quê? Porque quando a gente discute o crédito tributário em juízo, a mera proposição da ação, por exemplo, de uma ação anulatória, nesse caso, o município está me cobrando R$10.000 indevidamente. Aí eu ingresso com uma ação anulatória de lançamento tributário, dizendo que o município lançou equivocadamente esse tributo. O fato de propor a ação anulatória não suspende o crédito tributário. Então, pode acontecer que, embora eu tenha uma ação anulatória, o fisco continue me cobrando e propõe, inclusive, uma execução fiscal em razão desse débito. Então, por essa razão, se eu for propor ação anulatória, é prudente que, concomitantemente, né, à propositura dessa ação anulatória, eu faça o depósito do montante que está sendo cobrado. No final da ação, eu conseguindo provar que eu não devo para o fisco, eu vou fazer o levantamento desse dinheiro que foi depositado com juros e correção monetária. É como se esse dinheiro ficasse na poupança, né? Como se esse dinheiro estivesse depositado, estivesse guardado na poupança durante um período, até que eu conseguisse demonstrar, né, que eu não devo o tributo. Por outro lado, provando o fisco que eu devo o tributo, aí eu vou provando o fisco que eu devo, eu não vou precisar pagar mais nada, o valor já foi depositado em juízo. E o fisco também não vai me cobrar juros, porque os juros já vão estar incidindo sobre o valor depositado em juízo. Então, ele está atualizado e com juros eu não vou precisar complementar o valor. Esse é o benefício para o contribuinte em relação ao depósito do montante integral. Inciso 3º do artigo 151 traz outra causa de suspensão do crédito tributário, dizendo o seguinte: suspendem a exigibilidade do crédito tributário, inciso 3º, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Ou seja, suspendem o crédito tributário os recursos administrativos como um todo. Qualquer recurso administrativo que você faça vai gerar essa consequência de suspender o crédito tributário. O município lançou o IPTU, contribuinte não concorda, faz um recurso administrativo e com isso fica suspenso o crédito tributário. Né? Recorreu do lançamento, sei lá, de um imposto de renda, de um ICMS feito indevidamente. Uma vez realizado o recurso, ocorre a suspensão do crédito tributário. Por isso que o recurso administrativo ele é bastante utilizado, né? As pessoas usam muito o recurso administrativo, talvez nem só pensando em ganhar, mas pensando principalmente em suspender esse crédito tributário, pelo menos momentaneamente.
Quarta causa de suspensão do crédito tributário, concessão de medida liminar em mandado de segurança. Aqui eu nem tenho muito para comentar, porque, gente, essa medida liminar seria uma liminar que estabelece a suspensão do crédito tributário. Se eu tenho um juiz, um tribunal estabelecendo que o crédito tributário está suspenso, o crédito tributário está suspenso, né? Não tem nem o que comentar sobre isso. Medida liminar em mandado de segurança suspende o crédito tributário. O inciso 5º, ele diz assim: concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais. Então, seria liminar em mandado de segurança, liminar em ação judicial. Ao meu ver, podia colocar só assim, concessão de medida liminar em processo judicial. Não precisaria separar em dois incisos, concessão de liminar em mandado de segurança, concessão de liminar em outras espécies de ação. A concessão de liminar tem como efeito consequente, né? É uma consequência da concessão da liminar a suspensão do crédito tributário. Por quê? Porque a própria medida estabelece essa suspensão. Então, não teria porquê, né? Mas estão aí os dois incisos. E, por derradeiro, o inciso 6º do artigo 151 do Código Tributário estabelece que suspendem a exigibilidade do crédito tributário ou parcelamento. Então, até 2001, toda vez que era feito um parcelamento, justificava-se com o inciso 1º do 151. Fazia-se, na realidade, uma moratória, né, de acordo com a disciplina legal, porque a lei não falava nada em parcelamento, não falava nada de parcelamento, só falava de moratória. Então, concedia-se uma moratória nos termos, né, na forma de um parcelamento, mas a gente chamava já de parcelamento, mas era, na realidade, juridicamente, né, consistia em uma moratória. Em 2001, a Lei Complementar 104 acrescentou o inciso 6º no artigo 151, dizendo: suspendem o crédito tributário a moratória, o parcelamento, e incluiu, então, o parcelamento no rol das causas de suspensão do crédito tributário. Em relação ao parcelamento, a lei diz que se aplicam ao parcelamento as mesmas regras aplicáveis à moratória. Então, aqui, ó, o artigo 151A, ele fala sobre parcelamento e diz o seguinte: o parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas nessa lei. O parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica. Então, cada parcelamento, ele tem uma lei específica. Parcelamento de IPTU, a prefeitura faz uma lei própria para reger o parcelamento do IPTU. Parcelamento de ICMS, o Estado faz uma lei própria para reger o parcelamento do ICMS. O parcelamento de dívida de contribuição para a Previdência Social será feito pela União. Então, o parcelamento será sempre regido por lei própria. Parágrafo 1º, salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Então, você vai parcelar pagando os juros e a multa. Normalmente, para atrair o contribuinte, para chamar, né, o contribuinte para fazer o parcelamento, porque o que o fisco quer? Ele tem lá um monte, né, de contribuintes que estão devendo. Então, vamos supor, tem R$1 bilhão em crédito tributário para receber. Aí o fisco diz assim: olha, eu vou chamar as pessoas para fazer um parcelamento. Mas para que elas achem interessante parcelar a dívida tributária, eu tenho que dar alguma coisa, tem que ter algum chamariz, né? Tem que ter algum benefício para o contribuinte para que ele ache interessante fazer o crédito, fazer o parcelamento, para que ele pense assim: olha, não posso perder essa oportunidade de pagar a minha dívida.
Então, o que que o fisco faz? Estabelece, junto com a lei que concede parcelamento, remissão de juros, ou remissão de parte dos juros, remissão de multa ou de parte das multas. Então, a lei que concede parcelamento, normalmente ela concede também a remissão de parte do crédito ou de parte dos juros e das multas, ou da totalidade, né, dos juros e das multas. Para quê? Exatamente para fazer que o contribuinte se interesse pelo parcelamento, né? Que ele queira. Porque, na realidade, a maioria das pessoas não querem dever tributos, né? Elas devem porque realmente elas não conseguem pagar, porque elas têm que optar, ou eu pago o meu fornecedor e o meu funcionário, ou eu pago a tributação. E aí, quando ela é chamada para pagar em condições que são propícias, né, em condições que ela consiga efetuar o pagamento do tributo, ela tenta pelo menos pagar. Parágrafo 2º do artigo 155, aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória. Então, o que nós estudamos sobre moratória, o que nós falamos, né, logo no início da aula já sobre moratória, aplica-se também para o parcelamento. Parágrafo 3º, lei específica disciplinará sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Então, se a pessoa está em recuperação judicial, haverá uma lei específica para disciplinar esse assunto. E, parágrafo 3º, lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor. Ah, tá, já falei. O parágrafo 4º que falta aqui. Parágrafo 4º, a inexistência da lei específica a que se refere o parágrafo 3º desse artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Seria a lei complementar 118. E a lei complementar, e a lei específica, perdão, que fala sobre recuperação judicial, é a lei 11.101, né, que fala de falência e recuperação judicial. Então, ela fala também de prazos de parcelamento, especificamente. Bom, gente, essas são as causas de suspensão do crédito tributário. É importante saber as causas de suspensão do crédito tributário? É importante. Por quê? Já vi várias vezes. Bom, primeiro porque o seu cliente vai te procurar lá no seu escritório e vai falar assim, olha, eu preciso suspender o crédito tributário. Olha, eu preciso de uma certidão negativa. Igual me ligaram a semana passada, a pessoa dizia assim, olha, eu sei que eu devo, só que o fisco está me cobrando 600 mil reais e, na verdade, eu devo 300. Eu tenho intenção de pagar, mas eu quero pagar só a metade. Mas eu preciso de certidão negativa porque eu preciso de um empréstimo no banco. Então, eu não posso ficar à mercê, né, dessa dívida, dessa cobrança, porque isso vai me causar prejuízo posteriormente. Então, eu quero que você faça alguma coisa para suspender o crédito tributário. Aí, o que eu faço? Eu vou lá para as opções. O que a lei me estabelece, o que a lei me diz, né, que eu posso fazer para suspender esse crédito tributário. Então, quais as opções que a lei me dá? São essas opções aí que nós acabamos de ver. Então, no caso, eu sugeri, né, para ele que fizesse uma garantia, né, que desse uma garantia. Não necessariamente aqui o depósito judicial, mas que ele apresentasse um bem que pudesse o fisco, né, ficar satisfeito com esse bem e suspendesse o crédito tributário. Na realidade, a gente faria um recurso administrativo, né, conforme eu estava sugerindo para ele, a gente faria um recurso administrativo
E no recurso administrativo, apresentaria um bem, né, uma garantia para suspender o crédito tributário. Então, por isso, claro, é importante a gente saber quais são as causas de suspensão para responder, né, para o nosso cliente quando ele nos procurar. Mas também é importante a gente saber porque a OAB cobra esse tipo de questão e de uma forma muito simples. Pergunta assim para você: de acordo com o CTN, são causas de suspensão do crédito tributário. E daí colocam moratória, recurso administrativo, parcelamento. Aí você já acertou a questão se você assinalar essa. O que a OAB faz? Ela mistura as causas de suspensão com as causas de extinção, exatamente porque o nome é próximo, ó, suspensão, extinção, colocam causas de extinção junto com causas de suspensão para você se confundir. Só que como que a gente não se confunde? O Eduardo Sabag, ele dá um monte de macete, né? Ele ensina várias metodologias para a gente decorar essas causas. Eu, sinceramente, eu não consigo decorar. Eu sei, né? Eu já sei quais são elas, sei decor, mas eu não consigo decorar muitas coisas hoje. Mas como que a gente faz para saber sem decorar? Pela razoabilidade, a gente consegue saber. Olha quais são as causas de suspensão. Observe que todas elas são situações transitórias, não são situações definitivas. Por isso, elas suspendem e não extinguem o crédito tributário. Só suspende, porque a moratória faz o quê? Ela me dá um prazo maior para pagar, mas eu continuo devendo. Então, a moratória, ela não extingue o crédito tributário, porque na extinção ele deixa de existir. E na suspensão, ele continua existindo. Eu continuo tendo a obrigação de pagar, mas agora com um prazo maior. Depósito montante integral também é causa de suspensão, porque lá no final do recurso administrativo, no final da ação judicial, se eu ganhar, eu pego esse dinheiro de volta. Então não é definitivo. Se fosse definitivo, seria pagamento e não depósito. O depósito, ele é provisório. Por isso, lá nas causas de extinção do crédito tributário, tem lá uma causa de suspensão que diz conversão do depósito em renda. Então, esse depósito, esse valor, né, que você depositou provisoriamente, se no final da ação você perder a ação, o dinheiro fica para o fisco. O dinheiro é convertido em renda para o fisco. Então, aí sim vai ser extinção do crédito tributário. Enquanto é só depósito, é provisório. Quando for definitivo, é quando esse depósito vai ser convertido em renda, caso você venha perder a ação judicial ou a ação judicial ou o recurso administrativo. Depois, recurso administrativo. Recurso administrativo é situação provisória, ninguém sabe qual vai ser o final dele. Ninguém sabe se você vai ganhar ou vai perder o recurso administrativo. Por essa razão, o simples fato de propor, né, de utilizar o recurso administrativo, suspende o crédito tributário. E daí, no final do recurso, é que nós vamos saber se o crédito está extinto ou não. Então, recurso administrativo suspende o crédito tributário, decisão final no recurso administrativo extingue o crédito tributário. Porque se o contribuinte tem razão, ele não tem que pagar mais nada, fica extinto o crédito tributário. Então, observe, todas essas situações previstas aqui no artigo 151 são situações provisórias, certo? Recurso administrativo, situação provisória. Depois, os incisos 4º e 5º falam de concessão de liminar. Liminar tem por natureza ser provisória. Ela pode ser cassada a qualquer momento. Inclusive, no mandado de segurança, a lei, né, do mandado de segurança, a lei 12.016, né, estabelece que o juiz tem 90 dias para proferir a decisão final do mandado de segurança após a concessão da liminar. Então, concedeu a liminar, logo em seguida ele vai ter que decidir a ação. Vai ter que estabelecer se ele confirma ou não essa ação.
concessão de liminar e o parcelamento. O parcelamento também é provisório, porque no parcelamento você se compromete a efetuar o pagamento para o fisco. Ninguém sabe ao certo se você vai comprovar, se você vai efetivar esse pagamento ou não. Então, no parcelamento, você se compromete a pagar. Só fazendo uma observação aqui, toda vez que nós fazemos um parcelamento, junto com o fisco, né, parcelamos um crédito fiscal, o fisco estabelece como requisito para o parcelamento que o contribuinte assine um termo de confissão de dívida. Esse termo de confissão de dívida, ele serve para interromper o prazo prescricional. Lembra? Eu falei isso com vocês na última aula. Aí você assina esse termo de confissão de dívida, o prazo prescricional que já está correndo contra o fisco, ele se inicia do zero novamente. Às vezes o contribuinte procura a gente dizendo, olha, eu tenho uma dívida tributária que já tem 10 anos e agora que o fisco foi me cobrar, foi promover a ação de cobrança. O que acontece? Às vezes realmente faz 10 anos, mas o crédito não está suspenso. Não está suspenso porque essa pessoa já parcelou 10 vezes essa dívida. Ela vai lá, parcela e não paga. Vai lá, parcela e não paga. E cada vez que ela parcela e não paga, interrompe o prazo prescricional. Ele começa a contar do zero novamente. E aí, a dívida vai se estendendo cada vez mais e nunca se extingue, né? Nunca chega ao final. Parágrafo único do artigo 151 diz que o disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequente. Tá? Não é porque o crédito tributário está suspenso que você vai deixar de cumprir as obrigações acessórias, como entrega de documento, como emissão de nota relativo a esse crédito. Então, falamos sobre as causas de suspensão do crédito tributário. Na sequência, né, das nossas aulas, são as causas de extinção do crédito tributário, que estão aqui, ó, no artigo 156 do crédito tributário. Esse artigo diz assim: extingue o crédito tributário. Eu vou ler para vocês, depois a gente vai comentar cada uma dessas causas, mas prestem atenção, como todas essas causas que estão previstas aqui no artigo 156 são causas definitivas. Eu disse para vocês que as causas de suspensão do crédito tributário suspendem o crédito porque são provisórias, então o crédito fica somente suspenso, a qualquer momento o fisco pode voltar a cobrar. E aqui, no artigo 156, nós encontramos as causas de extinção. Extinção é finalização, né? É a morte do crédito tributário. Então, todas elas são causas definitivas, são causas que fulminam o crédito tributário. Artigo 156 do CTN diz o seguinte: extinguem o crédito tributário. 1. O pagamento. Pagamento é causa ordinária, causa comum de extinção do crédito tributário. Quando o crédito tributário nasce, o fisco espera que ele seja extinto exatamente pelo pagamento, que o contribuinte pague com esse pagamento, extingua o crédito tributário. Então, o crédito tributário se extingue pelo pagamento. 2. Pela compensação. O que é compensação? Eu tenho uma dívida com o fisco, mas tenho também um dinheiro, um crédito para receber. Então, eu compenso a dívida pelo crédito. Troco, né? O que eu tenho que receber pelo que eu tenho que pagar. Compensa-se o crédito tributário. Inciso 3º, a transação. É um acordo, né? A transação é acordo, negociação. Inciso 4º, remissão. Remissão é perdão da dívida. Inciso 5º, nós estudamos na última aula, prescrição e decadência. Tanto a prescrição quanto a decadência extinguem o crédito tributário.
Inciso 6º, a conversão de depósito em renda. Aqui que entra aquele depósito lá do artigo 151. Suspende o crédito tributário o depósito do valor integral. E se no final do recurso, no final da ação, o contribuinte perde o recurso ou perde a ação, haverá conversão do depósito em renda. E essa conversão do depósito em renda extingue o crédito tributário. Então, ele fica suspenso durante o trâmite da ação ou do recurso administrativo e chegou no final, né, desse recurso ou dessa ação, haverá a conversão do depósito em renda. Inciso 4º, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto do artigo 150, parágrafos 1º a 4º do Código Tributário. Inciso 8º, a consignação em pagamento nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 164. Inciso 9º, a decisão administrativa irreformável, assim entendida, a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Então, decisão administrativa irreformável extingue o crédito tributário. Inciso 10, a decisão judicial passada em julgado. Então, observe, gente, que aqui, no inciso 9º, fala da decisão administrativa irreformável e extingue o crédito tributário. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês? Quando você propõe um recurso administrativo, o crédito tributário fica suspenso. Terminou o recurso, tem decisão administrativa definitiva, extingue o crédito tributário. Então, pela lógica, pela razoabilidade, a gente consegue identificar quais são as causas de extinção e quais são as causas de suspensão do crédito tributário. As causas de suspensão abrangem sempre situações provisórias que podem ser modificadas, enquanto as causas de extinção diz respeito a situações definitivas. Olha, decisão definitiva, administrativa e reformável. O inciso 10 fala de decisão judicial passada em julgado. Decisão definitiva também. Enquanto a liminar no processo judicial suspende o crédito tributário, a decisão transitada em julgado faz o quê? Extingue o crédito tributário. Situações definitivas extinguem. Situações provisórias suspendem. Inciso 11, a dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Então, é possível que o tributo também se extinga pela dação em pagamento, na forma prevista em lei. Isso nós vamos comentar daqui a pouco. Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação de irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149 do Código Tributário. Bom, gente, antes da gente começar a falar das causas de extinção do crédito tributário, eu quero chamar a atenção para a seguinte situação. Nós temos, dentre essas 11 causas de extinção do crédito tributário, nós temos 4 que são chamadas de causas indiretas de extinção do crédito tributário. Então, prestem atenção, das 11 causas de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156 do Código Tributário, nós temos 4 causas que são chamadas de causas indiretas de extinção do crédito tributário. E quais são essas causas? Vou falar para vocês agora. A compensação, a transação, a remissão e a dação em pagamento. Incisos 2, 3, 4 e 11. Compensação, transação, remissão e dação em pagamento são consideradas causas indiretas da extinção do crédito tributário. Por que são causas indiretas?
porque dependem da edição de uma lei. Só existe remissão se houver lei, só existe perdão de tributo ou de multa se houver uma lei específica dizendo isso, estabelecendo esse perdão para o pagamento de tributo. Compensação só existe se houver uma lei específica autorizando a sua existência. Compensação, transação, remissão e dação em pagamento só existem caso haja uma lei específica autorizando a sua existência, certo? Então, por isso, essas 4 causas de extinção do crédito tributário são chamadas de causas indiretas, tá? Do crédito tributário. Gente, assim, eu não sei se vocês têm o costume, né? Se todos têm, ou se alguns têm, o costume de anotar, né? Fazer anotações conforme a gente vai falando, vai citando algumas situações. Cada um tem um jeito, né? De estudar e de aprender. Eu, particularmente, eu assisto muita videoaula na internet, procuro, tem na faculdade nós temos a Universidade Croton, né, que disponibiliza vários cursos para a gente, em várias aulas, e aí nós temos várias videoaulas. E eu tenho esse costume de anotar o que é mais importante. Talvez eu anoto até num papel que eu vá jogar fora depois. Eu nem vou guardar, nem vou arquivar. Mas para mim, particularmente, é interessante ir anotando os principais pontos, né? Para que a minha mente consiga gravar, consiga fixar o que eu estou estudando. Então, assim, quem puder, né? Quem tiver a possibilidade de estar anotando esses principais pontos, eu acho bastante interessante, até para efeitos de fixação do conteúdo. É claro que tem algumas pessoas que só de ouvir, né, conseguem gravar. Eu, por exemplo, quando eu anoto o que eu estou ouvindo, eu gravo assim 50% pelo menos mais. Eu consigo identificar o que eu estou escutando, porque eu acho que o meu cérebro processa, né, o que ele está escutando para que eu possa anotar. Porque para eu escrever, primeiro eu tenho que pensar, né? E por essa razão acaba havendo processamento da informação e com isso a fixação do conteúdo. Eu vou abrir aqui o nosso portal, porque sobre esse assunto, extinção do crédito tributário, tem uma web aula bem legal aqui que eu estava olhando hoje à tarde. Eu acho que a gente pode compartilhar e estudar por meio dessa web aula também. Ela está lá deixa eu achar aqui, Direito Constitucional Tributário. Se vocês quiserem acompanhar pelo portal de vocês, ou se quiser acompanhar comigo aqui também, eu vou disponibilizar daqui a pouquinho, assim que eu conseguir abrir aqui. Olha lá. Direito tributário, web aula, extinção do crédito tributário. Vou compartilhar com vocês. Olha que interessante, né? Então, a unidade 4, seção 2, direito tributário, extinção do crédito tributário. Sabemos que a realização do fato gerador faz surgir a obrigação tributária e que o crédito tributário é constituído através do lançamento, conforme nós já estudamos. Uma vez lançado, o tributo pode ser cobrado do contribuinte, desde que não exista nenhuma causa de suspensão do crédito tributário que impeça tal cobrança. Agora, aprenderemos sobre cada uma das formas pelas quais o crédito tributário se extingue. Todas estão elencadas no artigo 156 do Código Tributário Nacional.
E ocorrendo uma delas, perde-se o objeto da relação jurídica tributária, motivo pelo qual há a extinção do crédito tributário, certo? Então, o que é, né? O que vem a ser extinção do crédito tributário? É a morte, né? É a finalização do crédito tributário. Então, primeira delas, pagamento. Pagamento é a forma natural de extinção do crédito tributário. Eis que se espera que o contribuinte pague ao fisco o valor do tributo devido. Existindo o pagamento, o sujeito passivo, no caso o contribuinte, cumpriu o dever e o liame obrigacional que o vinculava ao fisco fica efetivamente extinto, deixa de existir. Compensação. Na compensação, o sujeito ativo e o sujeito passivo da relação jurídica tributária são credores e devedores ao mesmo tempo. Explica-se. O contribuinte deve tributo ao fisco, mas ao mesmo tempo possui um crédito em seu favor, que ainda não foi quitado pelo ente tributante. Nesse caso, pode existir o encontro de contas e o débito ser quitado com o crédito existente a favor do contribuinte, havendo, portanto, a compensação entre os valores. Transação. Sempre que a lei permitir, pode existir uma transação entre o fisco e o contribuinte, a fim de extinguir o crédito tributário devido. Transação nada mais é do que um acordo celebrado entre as partes, no qual, mediante concessões mútuas, há a liberação do devedor em relação à obrigação tributária. Remissão. Remissão é o perdão do crédito tributário conferido pelo fisco ao contribuinte. Importante frisar que se trata de perdão do tributo em si, já que o perdão da multa é outro instituto que será estudado adiante. Eu não concordo com essa parte, depois eu explico para vocês. Como dito, para que possa existir remissão, é necessário a existência de lei autorizando tal hipótese, sem a qual não há que se falar em perdão. Parte da doutrina diz que remissão pode ser de tributo ou de multa. Aqui o livro, já percebi que ele fala que a anistia só existe em relação à multa e a remissão só existe em razão do tributo. Em relação à anistia, está correto. A anistia só pode ser em relação à multa. Mas a anistia se dá em relação à multa que ainda não foi lançada. Depois que já ocorreu o lançamento da multa, o instituto que se aplica para que ela seja extinta sem o pagamento é a remissão e não a anistia, tá? Então, como que ocorre perdão de multa ainda não lançada? Imagine que o contribuinte realizou uma infração tributária, mas que o fisco entende que não deveria multá-lo, porque a infração, vamos supor, não pagou o ICMS, porque não conseguiu emitir a guia para o pagamento, em razão de um defeito, de um problema no site da Cefaz. Exemplo, né? Aí o contribuinte não paga o ICMS. A lei diz que se ele não pagar o ICMS, para ele deve ser aplicada uma multa. Se a lei diz que se ele não pagar tem que ser aplicada uma multa, não interessa porque ele não pagou. E o fisco tem que aplicar a multa. Porém, o Estado percebe que está errado isso, que quem errou foi o Estado. Então, por essa razão, faz uma outra lei concedendo anistia, dizendo assim, olha, aqueles que infringiram a lei em razão do erro no sistema, em razão do erro do site, ficam
anistiados, não terão que pagar a multa. E nós nem vamos lançar, nem vamos cobrar essa multa. Mas para não lançar, não cobrar, precisa de uma lei dizendo que haverá a anistia. Isso é anistia. Remissão. A pessoa deve o tributo, não pagou, foi aplicada a multa, foi lançada a multa, passou o tempo, vem uma lei e perdoa e concede remissão. Então, anistia é sim perdão da multa, mas que ocorre antes do lançamento, e remissão após o lançamento. A remissão se dá tanto em razão dos tributos quanto das multas. Então, essa teoria aqui do nosso livro-texto, né, e da nossa web-aula, ela é questionável. Prescrição. Estudamos prescrição na semana passada. A prescrição deve ser analisada sobre 2 prismas: a ótica do contribuinte e a ótica do fisco. Para o contribuinte, é a perda do direito de ingressar com a competente ação de repetição de indébito perante o Poder Judiciário, no prazo estipulado por lei, a fim de recuperar o tributo pago a maior ou de forma indevida. Já a prescrição, vista sob a ótica do fisco, significa perda do prazo que o ente tributante possui para ingressar contra o contribuinte com a competente ação de execução fiscal, a fim de cobrar o tributo devido e não pago. Decadência. Decadência também deve ser analisada segundo a óptica. Então, gente, só um pouquinho aqui. Eu falei da prescrição. Observa que aqui o livro está dizendo assim: olha, corre prescrição também contra o contribuinte. Quando o contribuinte quer entrar com ação de repetição de indébito, tem prazo de 5 anos para isso. Então, a prescrição, quando a gente estuda aqui o Instituto da Prescrição, a gente fala muito da questão do fisco, né? Do direito que o fisco tem de efetuar a cobrança. Esse prazo é de 5 anos. Mas nós temos que ficar atentos também que para o contribuinte também corre esse prazo prescricional. Quando que corre esse prazo prescricional? É quando ele vai pedir a repetição do indébito. Quando ele deixou, ou melhor, quando ele pagou indevidamente, né, o tributo, pagou mais do que devia ou pagou o que não devia, e agora quer pedir de volta esse valor. Então, ele tem esse direito. Prescrição contra o fisco é o prazo que o fisco tem para promover a competente ação de cobrança judicial. E prescrição contra o contribuinte é o prazo que o contribuinte tem para pedir o dinheiro pago indevidamente, né, o valor do tributo que ele não devia e acabou pagando. O interessante é que nessas 2 situações o prazo é de 5 anos. O prazo é o mesmo, tá? Então, agora a decadência, né? Vamos lá falar um pouquinho da decadência. Decadência também deve ser analisada segundo a óptica do contribuinte e do fisco. Sob o ponto de vista do contribuinte, é a perda de este pleitear na esfera administrativa a restituição do valor pago, a maior ou de forma indevida. Sempre que o contribuinte recebe um lançamento ou é autuado através de um auto de infração e imposição de multa, abre-se o prazo em regra de 30 dias. No entanto, se ele não o fizer no prazo estabelecido, terá decaído seu direito, perdeu o direito de recorrer administrativamente. Já sob a óptica do fisco, decadência é a perda do direito de lançar, ou seja, de constituir o crédito tributário. O artigo 173 do CTN diz que o fisco possui o prazo de 5 anos para constituir o crédito tributário. Não efetuado o lançamento no prazo previsto, há a extinção do crédito tributário em razão da decadência. Certo, gente?
Então, nós vimos aqui algumas causas, né, de extinção do crédito tributário. Nós já estamos aí com prazo, já deu o horário, né, do nosso intervalo. Então, nós vimos 5 incisos, né, do artigo 156. Tem mais algumas colocações que eu quero fazer para vocês sobre esses artigos. Nós vamos conversando ainda, né? Nós vamos conversar ainda depois do intervalo. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguém queira fazer alguma colocação agora, fica aberto para vocês esse espaço. Ou se quiserem anotar, possíveis dúvidas, a gente pode conversar sobre elas também após o intervalo. Certo? Alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa? Bom, então se ninguém se manifesta, né? Entendo que não há dúvidas, pelo menos por hora. Peço que vocês anotem, né, as dúvidas de vocês ou algum assunto que queiram comentar. E a gente, voltando do intervalo, a gente fala sobre isso. Agora são 20 horas e 16 minutos. Retomamos a nossa aula, retornamos, né, com a nossa aula às 20 horas e 45 minutos. Certo? Obrigado, então, pela participação de vocês até agora. Espero vocês daqui a pouco para darmos continuidade à nossa aula. Então, até daqui a pouco.